estão muito preocupadas hoje com a estética. A gordura, a obesidade, ela deixou de ser alguma coisa de apenas uma ameaça à saúde para ser também muito feio. Acontece que é fácil demais enganar um gordo, e os gordos estão sendo muito enganados. Nós trouxemos aqui hoje ao programa para debater esse tema conosco o Dr. Paulo Pegado, que é diretor e fundador do Centro Aeróbico, que funciona nos mesmos moldes do Centro Aeróbico de Dallas. Ele é cardiologista também. E é um dos precursores no Brasil da medicina de exercício. Esse tema, como é fácil enganar um gordo, ele é um tema bastante interessante porque muitos desses métodos, na verdade, não proporcionam aquele resultado que toda pessoa com excesso de peso deseja alcançar, que é o controle em caráter permanente do seu peso. E o que se observa é que essas pessoas se dedicam à utilização de um desses métodos e quase sempre obtêm algum resultado no início e para logo depois voltarem a engordar. Eu diria que uma das causas desse problema é que não se tem enfrentado uma questão básica, que é um dos mecanismos através do qual uma pessoa pode ficar com excesso de peso, né? Existem várias causas para a obesidade. Em geral, existe um fator constitucional para explicar o excesso de peso, mas em muitos casos a obesidade decorre, eu diria mesmo na maioria dos casos, decorre de um desequilíbrio entre a quantidade de calorias que essa pessoa ingere na sua alimentação e a quantidade de calorias que ela queima, que ela consome com a sua atividade física. E o que se tem observado é que com esses métodos de moderadores de apetite, dietas, só se consegue diminuir a quantidade de calorias que essa pessoa ingere e não se mexe muito com esse outro lado, que é a necessidade de aumentar a capacidade desse organismo de queimar calorias. Aliás, a sua observação é importante, eu quero até me permitir entrar a bordo dela. Há havendo, não só no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, muita vigarice. Porque uma coisa é tratar com um médico de emagrecimento e com um médico endocrinologista. E claro que há necessidade de mudar o hábito alimentar e fazer exercício. Claro. Tanto que dizem os endocrinologistas que os gordos, muitos gordos, eles tendem a adquirir uma psicopatia. O gordo, a tendência dele é uma psicopatia. Ele vai no endocrinologista, vai no outro, ele não acredita em ninguém. Agora, ele tem que evitar a manipulação que está havendo aqui no Brasil. Aqui os no embustes, né, Rui? Hein? Os embustes, os né? embustes. O 171. Há um que está em moda no Rio de Janeiro nesse momento, que é vergonhoso. Estão se importando dos Estados Unidos uma enzima, que é um pó, que dizem que pulveriza os alimentos e a pessoa emagrece. Isso é uma mentira. Como clínicas de emagrecimento, essas clínicas de exercício, a garota chega lá, a senhora, come um bife grelhado, não come ovo, não come açúcar e toma exercício. No fim acabam tísicas, com enfraquecimento pulmonar. Não é esse o tipo de exercício que deve fazer? Deixa eu fazer uma colocação que eu acho importante. Você falou em exercício físico, o doutor Paulo também falou em exercício físico, o Genilson. Eu queria só saber qual é o tempo que uma pessoa tem, principalmente aquelas de poder aquisitivo bem menor. Aliás, hoje nesse país ninguém está com muito poder aquisitivo não, com essa inflação braba, miserável, que eu não falei, estou até coçando a cabeça, mas é uma realidade. Então, veja bem, uma coisa terrível, como é que as pessoas vão ter tempo para fazer exercício, para correr na praia? Eles estão correndo atrás, mas é de dinheiro, e não conseguem arrumar o dinheiro, por isso não vão emagrecer nunca, vão ficar cada vez mais inchadinhos, cada vez mais gordinhos. Meu Deus do céu, isso aí é muito bom, sabe, para a elite privilegiada, por esse povo aí que está montado, mas o povo, de uma maneira geral, até a classe média mesmo, vamos botar a classe média, isso sem contar, aliás, a classe média ficou pobre,
O pobre ficou miserável. Então é por aí o caminho. Como é que vai arrumar tempo para isso? Então vem aí os anúncios mirabolantes, como o Rui colocou com muita propriedade, as tais de Clinobeses, Aesthetic Centers, esses estéticos que tem tudo por aí, que isso é uma porcaria, imundícia mesmo, isso não resolve bodega não, é apenas para tirar dinheiro dos incautos, como o doutor Paulo colocou também com muita sabedoria aqui, tira ali meia hora, 1 hora, 2 horas, ou um dia, aquele excessozinho de gordura, né? Mas daqui a pouco saiu dali, readquiriu tudo aquilo, não adiantou nada. Meu Deus, o caminho é esse, gente. O que a gente precisa de tranquilidade nesse país, é o que falta para que as pessoas não tenham um estado de tensão. Nós estamos vivendo em estado de tensão, quanto mais, diante desses problemas todos. Se a gente tivesse tranquilidade, se a gente não tivesse pensando que tem que dormir para trabalhar, para arrumar o pão, cada vez está mais caro, está cada vez mais difícil, o feijão, o arroz. Eu estou falando da cesta básica, gente, do povo. Não estou falando em coisas, sabe, da elite, não. Quer dizer, se não fosse isso, meu Deus do céu, as coisas estariam realmente melhor. Mas o povo, coitado desse povo, não tem como. Sabe quando é que ele vai arrumar uns quilinhos aí mesmo? Quando a gente começa a correr da polícia. Aliás, é o que está acontecendo sempre, porque aí faz realmente um filho, ou levar umas boas burdoadas dentro de um xadrez, aí pode acontecer isso. Mas fora disso, em condições normais, naturais, ninguém vai alcançar esse estágio, pelo menos no período atual. Esse é o meu pensamento. O que eu diria é o seguinte, é que esse trabalho que o doutor Paulo Pegado desenvolve com as pessoas que podem pagar, é um trabalho que devia ser uma preocupação do governo, do Ministério da Saúde, do INAMPS, no sentido de condicionar também o pobre, o teso, porque a gordura mata o pobre também. E nem sempre a gordura é resultado do excesso de alimentação. Agora, Genilson, Ivan, o povo como povo não está obeso, não. O povo como povo... Não, o povo está inchado. Eu falei que o povo está inchado. Obeso é diferente. Obeso é parrudinho quando ele se alimenta bem. Mas o povo está inchado, sabe por quê? Ele está bebendo muita água para tentar se alimentar, então fica desse tamanho. Agora, doutor Paulo, comer não está comendo. Eu tenho uma pergunta. Tem uma dieta do doutor Atkins, que o senhor deve conhecer. Ele diz que as pessoas precisam comer cada vez mais muita gordura para ter menos necessidade de ingerir alimento em excesso. Bom, na minha opinião pessoal, esse cavalheiro é um 171. E na sua? Olha, essa dieta do Atkins, ela funciona como uma série de outras dietas. Comendo gordura? Funciona. Eu queria abordar uma questão fundamental. Você falou a palavra aeróbico. Eu gostaria até de partir dessa definição, que é capacidade aeróbica. Nós somos seres aeróbicos, ou seja, nós precisamos de oxigênio para viver. O oxigênio é o comburente sem o qual não vai existir a combustão, ou seja, os alimentos que nós ingerimos são a fonte de combustível esse que na presença do comburente, que é o oxigênio que nós respiramos, vai gerar energia para o trabalho de todas as células, ok? O que acontece é que há uma diminuição dessa capacidade aeróbica, comprometendo a capacidade do organismo de metabolizar, de queimar gordura. Então, toda vez que você ingere uma quantidade de calorias, de alimentos, entre eles gordura, carboidratos, e seu organismo tem uma baixa capacidade aeróbica, porque você está inativo, ou porque você está sofrendo o efeito já da idade, porque a idade, à medida que avança, há uma diminuição progressiva dessa capacidade aeróbica. Daí porque as pessoas ficam mais gordas. A partir de uma determinada idade, começa a aparecer aquele pneu de cultura, né? Apesar dessa pessoa não necessariamente estar ingerindo maior quantidade de calorias, se a capacidade de oferecer esse oxigênio ao organismo diminui, aumenta a capacidade dele armazenar. E veja, o organismo humano ele tem a propriedade de armazenar combustível. Tanto é assim que agora mesmo na greve dos professores houve manifestação de greve de fome e ninguém morreu. Mas nenhum professor se dispôs a fazer uma greve de comburente, né? Não ficaria 2 minutos sem respirar. Então, na medida em que você, com uma dieta, seja ela qual for, você tira combustível, você estimula o organismo a mobilizar esse combustível que está armazenado.
mas numa análise final, você está tirando energia desse organismo. E dessa abordagem da dieta, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, ela é insustentável a longo prazo. Então, o fenômeno que ocorre é que o indivíduo perde peso e cai a sua resistência, ele vai ficar resfriado, vai com a sua imunidade deprimida e daqui a pouco ele vai ter que fazer uma superalimentação para ele ter novamente saúde e volta a engordar novamente. Até porque essa dieta do não pode isso ou aquilo é insustentável. Claro. Já se você começa a abordar essa questão com uma estratégia de melhorar a capacidade desse organismo de absorver oxigênio e oferecer mais comburente, você vai ter a oportunidade de tornar esse organismo mais capaz de consumir essa gordura, usá-la como combustível. Você não acha que o povo hoje está vivendo de dieta, não, de uma forma geral, diante de tudo que está acontecendo aí? Você acha que nós estamos vivendo de dieta ou o povo está se alimentando bem? Qual é a sua opinião? No sentido de restrição calórica, nós podemos dizer que o povo está de dieta, né? Está de dieta, né? Aliás, você vai ver daqui a pouco, o Dr. Jorge Basto Garcia falar, que nós vamos abordar, os problemas que vão aparecer aqui nessa questão de clínicas de emagrecimento. Ele é um endocrinologista, um nome respeitado. E é sobre isso que nós vamos abordar as vigarices, Genilson, que existem hoje concorrendo com homens e com pessoas que levam a sério essa atividade. Sabe o que acontece? Uma coisa muito curiosa. Eu me considero gordinho. Pode a câmera, se quiser, pode mostrar. Eu me considero gordinho. As pessoas dizem que não. Você está com um corpinho andaluz. Genilson é balofo, é diferente. O corpinho andaluz. Você é balofo, é diferente. Agora, eu já fui a centenas de médicos, posso dizer assim, a centenas de médicos, para tentar manter. Já fiz exercício físico, é verdade que eu vivo constantemente em estado de tensão, no trabalho, viajando daqui para ali, a televisão, jornal, essas situações, eu vivo sempre em estado de tensão. Preocupado com a doméstica, desamparado, com o povo. Preocupado principalmente com a situação do povo. Não sou candidato a nada, mas estou aqui na minha tribunazinha aberta, principalmente com esse detalhe. Mas não sou candidato a nada, quero dizer isso, e não gosto muito de certas coisas que andam por aí. Agora, o que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, jamais, eu fui num médico, doutor Facuri, muito conhecido aí na praça, só realmente foi problemas orgânicos. E fui em outros médicos, jamais consegui manter, meu Deus do céu, esse estado, quer dizer, é um sobe e desce, é uma oscilação tremenda. Por que isso? Eu não estou entendendo. Será que o doutor Paulo César, né? Dr. Jorge Basto. Dr. Jorge Basto poderia, de repente, dar essa orientação? Você não foi na pessoa certa, agora está a palavra certa. Pois é. Boa noite, obrigado por estar aqui. Eu tenho a dizer a você que o seu caso especial, já que você procurou fazer sempre um equilíbrio, procurar o equilíbrio físico para você, a sua estética, eu acho que você deve ser uma pessoa que deve trabalhar sentado. Não necessariamente, doutor. Você deve ser uma pessoa que mobilize, que bote em ação na vida, por exemplo, andar. Eu ando muito. Andar para você deveria ser o mínimo, porque você tem que procurar compensar na sua vida a ingesta com a perda. Isso é condição básica para uma pessoa perder peso. Eu não quero que esse exemplo seja só a mim, principalmente o telespectador. Para todo mundo deveria seguir um programa de que uma atividade física deveria ser sempre acompanhada de uma restrição e uma orientação alimentar. Eu faço físico, eu jogo bola no Montanha Clube, eu faço uma série de coisas, entendeu? Quer dizer, não consigo faz manter isso. Com sequência, você procura fazer isso com uma determinada sequência, porque o ser humano tem que manter uma regularidade naquilo que faz. Olha, já que se nós quiser falamos, manter um bom nível estético. Olha, já que falamos em sequência e falando em estética, nós vamos dar um cortezinho para os nossos comerciais e voltamos já. Gente do Rio, a sua revista semanal na TV. Oferecimento Realce Automóveis. Isso ainda funciona para alguns encalços. Como, por exemplo, aquela dieta do abacaxi dourado de Beverly Hills. Né? Você tem, eu falei agora há pouco na dieta do Dr. Atkins, que recomenda que se coma
cada vez mais gordura. E há um médico carioca, Dr. João Uchoa Júnior, que está enchendo as burras com um livro chamado Só é Gordo Quem Quer. E esta semana um endocrinologista paulista, Geraldo Medeiros, Dr. Geraldo Medeiros, fez uma manifestação no sentido de que o Dr. João Uchoa Júnior, na sua modesta opinião pessoal, é um espertalhão. Doutor Jorge, qual a sua opinião? Não, o João não é espertalhão, ele é anestesista. É um anestesista fazendo endocrinologia. O João é meu amigo, o João errou porque ele quis padronizar alguma coisa. Sem dor, né? Ele faz legislação sem dor. Mete anestesia no emagrecimento sem dor. O remédio. É, porque ele fez uma colocação que partiu já do princípio errado. Ele quis generalizar alguma coisa que não é generalizável. Obesidade não pode ser generalizada nunca, porque um ser é um ser. Um paciente tem que ser visto como um paciente, porque é uma pessoa com uma problemática Cada caso um caso. psicossomática. Ele não é o soma é a consequência, o soma, o corpo, é a consequência de alguma coisa que o psiquismo não vai bem. Alguma coisa na área emocional do paciente, deste ser, não vai bem, porque o pensamento e o sentimento dele estão comprometendo o físico. Então ele tem que procurar alguma coisa que seja individual a ele, no sentido de que ele seja analisado como um ser humano. Nada que se fizer com um paciente obeso que seja generalizando, fazendo com que o paciente seja tratado como massa humana, não é correto. Eu sou contra livro. Eu sou contra qualquer tipo de orientação que seja padronizada, que isto vai dar certo. Muito bem. Não. Então eu tenho que pegar a sua deixa magistralmente. Hoje no Rio me contaram uma que é fantástica. Talvez eu nem tenha chegado ao seu conhecimento. Em São Paulo apareceu um vigarista de um médico, desculpe eu dizer isso de médico, mas isso é um vigarista, em que ele usa um computador, ele dá 2 minutos de consulta, cobra 2.000 cruzados. A pessoa dá os dados, ele mete no computador e sai a fórmula que a pessoa deve adotar, doutor Jorge. Quando endocrinologista, cada caso leva 45 minutos, 50, com uma fórmula própria. Isso está muito comum, não só em São Paulo, como em qualquer lugar do Brasil. Hoje voltou-se a milênios atrás, em que se fazia um hormônio de tireoide, um moderador do apetite, um diurético e um laxante. E que se colocava-se no paciente isto isoladamente. Resolveu-se, no momento, trazer isto do passado como se fosse a solução para a obesidade, colocando isso numa pílula que dizem ser mágica. E varia sempre só na quantidade, mas na qualidade será a mesma. Mas isto é um tratamento que já não deu certo. Faz parte de um passado na medicina que já evoluiu. Isto não dá certo. Só levará o paciente, aquele que deveria ser orientado para o seu caso, a uma massificação dizendo que esta fórmula tem uma forma que você tomar, você vai emagrecer. Poderá até emagrecer. Vai sentir fome, vai urinar bastante. Porque ele vai ficar moderado do apetite, vai usar as vias de saída de eliminação do organismo, que são a urina, as fezes e o suor. Abriu as portas e vai perder. Mas o paciente não sabe nem se ele poderia tomar essa medicação, porque massificou e não foi analisado se ele podia ou não. É psicossomático. E a abordagem ao obeso, ela deve ser multiprofissional, de preferência. Não apenas o médico, aquele que vai procurar diagnosticar a causa da sua obesidade, mas a nível de interferência, de programa de interferência, a nutricionista, o psicólogo, para que haja uma abordagem em todos os aspectos envolvidos nesse problema que é a obesidade. Essa colocação é perfeita. Acho que o que acontece nisso tudo, doutor, por favor, eu gostaria de ter a sua opinião, porque nós aqui só damos palpite. Em decorrência disso tudo, quer dizer, o exercício físico inadequado, a dieta inadequada,
acaba arrastando as pessoas ou à morte, ou, na pior das hipóteses, ao CTI. Eu posso lhe fazer uma colocação? Eu estava conversando com um psiquiatra famoso, uma pessoa respeitável. Eu já tive 1h30 de papo com ele, porque nós temos duas pacientes em comum. Está existindo no Rio de Janeiro, eu posso responder pelo Rio de Janeiro, um fato doloroso. Os médicos psiquiatras estão sendo procurados diariamente de 5 a 10 clientes que submeteram a esse tipo de tratamento desastroso e que está levando a uma falsa afirmação de que tratamento de obesidade é isto e leva a isto. Tratamento de obesidade não é assim. Eu passei 15 anos, eu tenho mais de 15, lutando por uma forma diferente e honesta e adequada para que o paciente perca peso. Eu estou com ele. A forma adequada será sempre uma análise nutricional. O médico endocrinologista, além de fazer uma boa anamnese para saber quem é aquele ser, tem que pedir exames laboratoriais para ver as condições internas deste ser. Depois ele vai fazer uma avaliação do modo de alimento daquela pessoa, para não levar aquela pessoa a um sofrimento na área psicológica. Doutor, aí um segundinho. O senhor falou uma coisa aí da maior importância, da maior gravidade. Só que nós não temos hoje também qualidade nos alimentos. Nós temos que olhar. Primeiro, as coisas dos supermercados estão caríssimas. Eu acho que isso tem muito a ver. Até porque há uma exploração muito grande em cima dos produtos dietéticos. Já coloca, esse lado não se abordou aqui também. Você entra no supermercado, numa dessas lojas, tem os chamados produtos naturais. Quer dizer, os mercados, essas lojas estão enquadradas, quer dizer, cheias desses negócios. Quer dizer, às vezes eu fico pensando se fica mais barato ir lá no seu consultório fazer uma consulta médica ou se comprar no supermercado. Eu estou em dúvida. Eu gostaria até que o senhor dissesse, o senhor falou uma dieta nunca é problema de cabeça, hein? Em problema de vai comer coisa natural. Uma dieta é orientada para o paciente no dia a dia. Você analisa com ele como é o dia dele e faz uma análise em cima daquilo, fazendo uma restrição. Nós fazemos restrições calórico, né? no hábito daquela pessoa, porque aquele hábito errado, agora nós estamos falando fisicamente, o hábito errado do comer, o hábito errado de se mas as pessoas estão comendo errado há muito tempo. Não, elas estão comendo não tem dinheiro para comprar nada. Qualquer bob da esquina quer emagrecer, não Pois é, mas o povo também não tem dinheiro para comprar nada, doutor. Mas se ele comprar... Ele vai continuar comendo errado mesmo, eu doutor. vou dizer, até que essas coisas se consertem por aí. Assim, se tivesse a consciência de entrar no supermercado e fosse numa loja de fruta... Eu quero fazer, eu quero ver, doutor, fazer dieta comendo arroz, feijão, macarrão, e farinha, e farofa e ovo, que é o que o povo está comendo. Eu quero ver se consegue fazer. Eu vi uma reportagem da televisão essa semana. Com isso. Esse seu exemplo da loja de fruta, hein? Isso não é dieta, isso é um modo de alimentar errado. Pois é, doutor. Mas esse seu exemplo da loja de fruta... Não tem nada a ver com dieta. Não tem dinheiro para fazer dieta, doutor. Não tem. Tem que estar comendo feijão, arroz, macarrão e ovo. E banana amassada, quando tem. Quando tem, não é? Quando pode comer. Muito obrigado. Quando mas pode é por comer. aí. Mas não é por aí que eu vou analisar, porque o assunto aqui não é social. Não, mas é social. Não é econômico. Mas isso faz parte do social e do econômico. Não. Como é que não faz, doutor? Aqui a população está envolvida. A obesidade, de repente, é em função dessas loucuras todas que estamos enfrentando aí. Essas e outras. E essa e essa. A violência está na rua, é o assalto que você mas essa é a mais grave. A parte econômica não ter o que comer é mais grave, doutor. Mas, doutor Jorge, não acha? Mas outras coisas também. Doutor Jorge, essa semana eu vi na televisão um programa, uma reportagem bastante interessante. O senhor ia se referindo aí à loja de frutas. Você entra na loja de fruta para comer uma maçã, uma pera e uma banana, sai mais caro do que comer um prato de macarrão. Então, o grande consumo hoje em dia em São Paulo, me refiro a São Paulo, é que o prato do paulista hoje é o macarrão, porque ainda é o mais barato. Agora, como é que você se empanturrando de macarrão vai emagrecer? Tem uma dieta italiana que fala que você pode até comer macarrão, que você não vai... É uma dieta do Mediterrâneo, em que essa dieta dá a possibilidade de comer até macarrão. Mas é um erro alimentar. Nós estamos procurando dar um caminho aqui de uma solução para um problema grave que é a obesidade. Este problema
é mais um problema do social. Agora o sujeito do país. sai, rapidinho que nós estamos encerrando, o sujeito sai do endocrinologista e cai na mão do Dr. Paulo Pegado. O sujeito precisa de exercício. Como é que ele vai fazer exercício se não tem tempo para fazer? Bom, primeiro que essa questão de eu não tenho tempo para praticar exercício físico é uma grande mentira. Até porque, se você analisar direitinho, esse tempo existe. Só se for É sábado e questão de domingo. prioridade. Só se for sábado e O domingo. que acontece... Só se for sábado e domingo. Nós estamos encerrando o programa, deixa o Dr. Paulo falar. O que acontece é que existe um estilo de vida sedentário, né? As pessoas não aproveitam, por exemplo, a oportunidade de, durante o banho, de fazer um pouco de exercício. Esse tempo existe. De ao invés de subir de elevador, subir de escada, né? De se deslocar de um ponto para outro, preferencialmente andando, do que de automóvel ou de condução. No fim de semana, ao invés de estar sentado só com a leitura e a televisão, de estar praticando um pouco de exercício. Esse tempo existe. E é questão de prioridade. Você esperando um trem na gare. Isso. Né? E esse enfoque do exercício físico é muito importante. Um atleta é capaz de consumir até 13.500 calorias, por exemplo, um atleta que participou do Ironman, nessa prova no Havaí, em que faz exercício durante 9 horas seguidas, e é magro. Então a quantidade de calorias não é necessariamente a causa da obesidade, mas a desproporção entre a quantidade de calorias que ele ingere e a quantidade de calorias que ele consegue queimar com a prática de atividade. Olha, eu agradeço a presença do Dr. Jorge, Dr. Paulo, nesse programa, e eu encerro fazendo uma comunicação a quem interessar possa. Existe no Rio de Janeiro, a exemplo dos alcoólicos, né, anônimos, uma organização chamada Comedores Compulsivos Anônimos. Essa organização funciona, se eu não me engano, ali na igreja de São Judas Tadeu, num anexo da igreja. Ela existe desde 1970 e agora em julho houve inclusive o primeiro encontro nacional. Se você que está afinado com esse grupo, no momento em que você entra em compulsão para comer qualquer coisa, você liga para eles e eles fazem com você um tratamento psicológico. Uma outra informação é que as gordinhas norte-americanas acabaram, temporariamente pelo menos, com a boa vida dos espertalhões americanos da mágica do emagrecimento. É que a revista Mademoiselle revelou que a tendência do homem moderno é pela mulher bombom, isto é, a mulher cheinha, bustos fartos, como dizer,